Dores musculares, ansiedade, fadiga e até mesmo insônia. Essas são algumas das comorbidades surgidas em pessoas que tiveram a forma grave da Covid-19. De acordo com um estudo coordenado pela médica e professora da UFES, Jéssica Polese, o estudo foi iniciado em 2020 com o objetivo de avaliar a função pulmonar em 44 pacientes. O início do trabalho foi na época que não tinha vacinas e que a gente tinha um número elevado de pacientes graves e eles foram acompanhados. Os resultados que nós encontramos em 6 meses foi que mais ou menos 20% ainda tinha sintomas e ainda tinha algum grau de disfunção pulmonar. Isso é uma coisa importante, significativa, porque se você jogar isso para a população geral, outros tantos problemas ainda de vista psicológico, que é uma coisa muito impactante. A parte psicológica tem um viés muito grande, se você considerar todo o isolamento, o medo que as pessoas viveram, isso tudo impacta também. Aí a gente não consegue dizer que isso foi só o Covid, né? A gente tem outras coisas relacionadas aí que poderiam estar intervindo. Dados mais recentes desse estudo após um ano apontam um grande aumento de problemas cardiovasculares. E quando a gente retornou esses pacientes em um ano, a gente teve uma observação bem impressionante, que foi dos óbitos por causa cardiovasculares. Inicialmente foi uma impressão, né? Então a gente falou assim, nossa, pacientes morrendo muito, né? Jovens morrendo por causa cardiovascular, infartando principalmente. Um tinha tido uma angina e outros 5 tinham eventos cardiovasculares e 3 tinham morrido. Então a gente ficou impressionado com esses números, mas a gente não tinha nenhum trabalho paralelo ou nenhum dado que corroborasse essa associação aí da Covid com a parte cardiovasculares. Com a parte cardiovascular. Agora, o que a gente vem notando? Que vem saindo trabalhos correlacionando a doença, o fato das pessoas terem doença, e quanto mais grave essa doença ocorre, maior o risco de problema cardiovascular futuro, e eu me refiro a de 1 ano a mais. Nós não temos... O trabalho foi desenvolvido em 4 frentes, como investigações psiquiátrica, metabólica, radiológica e função pulmonar. O que chamou a atenção é que nos primeiros 30 dias os pacientes estavam com muitas lesões, mas 6 meses depois ainda mostraram queixas que podem ser definitivas para o organismo. Pelo menos 25% dos pacientes apresentaram alguma queixa relacionada a dores musculares. 17% relataram dispneia, 13% tosse, 7% dores de cabeça e 10% dores generalizadas no corpo. Outros dados que chamam a atenção é com a saúde mental dos pacientes pós-Covid-19, como a depressão em 28%, ansiedade em 36%, fadiga em 44% e afirmaram que dormem mal 44% do total. A gente fez um trabalho inicial mostrando que os pacientes, em média, 40 dias depois da internação por Covid grave, esses pacientes ainda estavam, em 50% dos casos, incapazes de retornar às atividades do dia a dia. Então, você imagina que o paciente teve alta do hospital e 40 dias depois ele ainda estava com sintomas suficientes que o impediam de trabalhar e desenvolver suas atividades. Os exames mostraram também que 1/4 desses pacientes, ao final de 6 meses, estavam no estágio de pré-diabetes.